nós não exploramos LLMs aqui na nossa fala de hoje, né? Mas nós já estamos passando, do meu ponto de vista, por uma fronteira, que eu não sei muito bem onde é que ela vai, qual é o limite dessa fronteira, então onde nós vamos chegar, como você disse, é impossível de prever, mas a gente percebe que a chegada e o uso massivo dos LLMs está impactando na nossa profissão enquanto engenheiros de software e, naturalmente, ela tem que impactar a educação em engenharia de software. Olá, pessoal. Eu sou Adolfo Neto, professor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, UTFPR, Campus Curitiba, e este é um episódio do Fronteiras da Engenharia de Software, um podcast para refletir sobre o presente e o futuro da nossa área. Este é um podcast que faz parte da Rede Emílias de Podcasts, que tem vários outros podcasts, tem o Elixir em Foco, o original, né, o primeiro, o Emílias Podcast Mulheres na Computação, e hoje estou aqui com a co-host do Fronteiras, co-apresentadora, professora Maria Cláudia Emer, que é coordenadora do Emílias Armação e Bits, do qual faz parte a Rede Emílias de Podcasts. Tudo bem, Maria Cláudia? Tudo bem, Adolfo. Muito feliz de estar aqui hoje, né, com a nossa entrevistada. Muito bem, vamos dar as boas-vindas à professora Thelma Colanzi, a nossa entrevistada de hoje. Tudo bem, Thelma? Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Tudo bem, Adolfo? Boa noite, Adolfo, Maria Cláudia. Muito feliz de estar aqui, honrada com o convite. Afinal de contas, eu já assisti vários episódios do Fronteiras, eu já recomendei várias vezes as minhas disciplinas para alguns alunos. Então, muito feliz de estar aqui com vocês. Muito bom. Então, antes de te apresentar, eu vou falar um pouco sobre o CBSoft 2026, que vai acontecer em São Paulo, de 8 a 11 de setembro. Você, Thelma, e o Cleidson de Souza são coordenadores do Comitê de Programa da Trilha de Ideias Inovadoras e Resultados Emergentes. Quando esse episódio for lá, já terminou o envio de artigos, mas as pessoas podem ir lá participar para assistir, né? Porque vai ter muita coisa boa lá no CBSoft e outras trilhas vão estar abertas ainda quando esse episódio for publicado, né? Claro, se a pessoa estiver assistindo daqui a um ano, não, né? Mas, enfim, também tem a possibilidade da pessoa submeter para o CBSoft 2027, 2028, enfim. O tema da conversa de hoje será uso de algoritmos de otimização na modernização de sistemas monolíticos. E antes, fazer uma apresentação da Thelma, para que vocês saibam com quem estamos falando. Thelma tem graduação em processamento de dados pela UEM, que é a Universidade Estadual de Maringá. Por sinal, em Maringá vai ser o SBQS 2026, né, que é o outro evento da engenharia de software, que é o Simpósio Brasileiro de Qualidade de Software. Também vai ser lá não sei se vai ser na UEM, mas vai ser em Maringá, organizado por pessoas da UEM. Tem mestrado em Ciências da Computação e Matemática Computacional pela Universidade de São Paulo, lá em São Carlos, né? Foi orientada pelo Paulo César Mazieiro, que é um nome relevante na história da computação do Brasil, e doutorado em Informática aqui pela Universidade Federal do Paraná, onde foi orientada por Silvia Regina Virgílio, que já esteve aqui no podcast, e orientou também a professora Maria Cláudia. Thelma é professora da UEM, né, como já falamos, e aqui da UEM a gente já teve no podcast o Edson Oliveira Júnior, alguns episódios atrás, né, e atua principalmente em projetos cujo foco é a combinação entre Search-Based Software Engineering, engenharia de software baseada em busca, com arquitetura de software e modernização de microserviços. Thelma é editora associada do GCERT, que é o nossa revista científica da engenharia de software. É brasileiro, mas é internacional, né? Aceita artigos de todas as partes do mundo. É bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq. Foi coordenadora do programa de pós-graduação em Ciência da Computação da UEM, de 2022 a 2024. E quem já foi coordenador sabe o trabalho que isso dá, né? Principalmente num programa grande como o da UEM, né? Não sei se nessa época vocês já estavam com doutorado, mas foi um processo, né, de conseguiu o doutorado, e atualmente é diretora adjunta do Centro de Tecnologia da UEM. Começou em outubro de 2024 e o mandato vai até setembro de 2028. Thelma, você tem algo a complementar nessa sua apresentação? Obrigada pela apresentação, Adolfo. Sim, gostaria de complementar talvez um ponto que você não coloca e que
vai aparecer ao longo provavelmente aí das nossas conversas, porque eu sou docente há mais de 2 décadas, né? Entre o meu mestrado e o meu doutorado, eu tive um período de quase 10 anos em que eu fui começar a atuar na área acadêmica, fui professora em instituição particular antes ainda de entrar aqui na UEM, e nesse período eu já estava envolvida procurando abordagens mais interessantes e mais produtivas para ensinar engenharia de software. Então, acho que é importante colocar isso na minha apresentação também. Durante a sua fala, Adolfo, você mencionou se a gente já tinha o doutorado aqui na UEM, no programa de pós-graduação em Ciência da Computação, quando eu fui coordenadora. Sim, já tínhamos. O nosso doutorado aqui é o único do interior do Paraná, né? Então, salvo Curitiba, que é a capital do Paraná, a gente tem também a oferta do curso de doutorado em computação aqui em Maringá. E na época em que eu fui coordenadora, assim, nós já tínhamos. Então, temos o mestrado, o doutorado. Foi um trabalho bastante árduo, como todos os outros coordenadores, mas com certeza, né, de também muito aprendizado e que vale muito a pena. E finalizando essa parte da apresentação, o SBQS, que é o Simpósio Brasileiro de Qualidade de Software, será aqui em Maringá, na UEM. E nós esperamos todos aqui em outubro de 2026 para isso. Muito bom, é um belíssimo campus, o campus da UEM. Hoje vamos falar sobre o uso de algoritmos de otimização na modernização dos sistemas monolíticos, né? Pelos artigos que a gente vai comentar, essa modernização é passar para microserviços. Então, vamos começar por alguns conceitos básicos. O que são esses tais de sistemas monolíticos? Bem, os sistemas monolíticos são aqueles em que nós temos uma única aplicação que roda todos os processos. Então, nós temos, digamos, um único executável lógico, né? E grande parte dos sistemas desenvolvidos até alguns anos atrás seguia esse padrão arquitetural, digamos assim. Isso é um problema, né? Na verdade, em geral, pode não ser um problema. Temos muitos sistemas monolíticos, inclusive sistemas legados, que estão em operação até hoje e que estão em pleno funcionamento. A questão maior, e quando a gente usa esse termo modernização, é porque, ao longo do tempo, né, para acomodar os novos requisitos, as mudanças necessárias que fazem parte da vida, né, do ciclo de vida do software, muitas vezes o código vai se tornando mais complexo diante dessas acomodações que vão sendo feitas, essas alterações no código. Isso impacta também na manutenção do software, que fica cada vez mais difícil, uma vez que o código fica mais complexo, muitas vezes deteriora a modularização do software. E como eu já mencionei, né, sistemas legados, muitas vezes eles têm, às vezes, ainda o agravante de usar uma tecnologia que é obsoleta. Então, os problemas que vão surgindo ao longo do tempo, né, num sistema monolítico que tem essa característica de ser um único executável, passam pela dificuldade de manutenção, passam por essa dificuldade de modernização em termos de tecnologias e também pela questão da dificuldade de escalar o software, né? Então, acho que o conceito mais simples é esse, né? Um sistema monolítico, ele sofre com esses problemas justamente porque ele se torna um código muito grande e que está concentrado num único aplicativo, num único executável lógico. Certo, Thelma. E o que são arquiteturas baseadas em microserviços? Sim, Cláudia. Daí, nesse contexto, né, nós temos uma aplicação, um software que ele é um conjunto de vários serviços que vão ser orquestrados, que vão trabalhar em conjunto, mas de forma independente, para entregar para o usuário, de uma forma transparente, uma única aplicação. Então, em termos do usuário, trata-se de uma única aplicação, continua sendo da mesma forma. Mas em termos de desenvolvimento desse software, né, nós conseguimos, ao usar vários serviços que são independentes, porém menores, conseguimos resolver o problema da escalabilidade, conseguimos resolver a questão da complexidade de manutenção, da modularização, né, desse componente de software, digamos assim. E como é que esse conjunto de serviços
costuma se comunicar numa arquitetura de microserviços, né? Essa comunicação entre os microserviços para entregar uma funcionalidade única para o usuário, ela se dá por meio de internet mesmo, então normalmente usando protocolos leves. E aí, com isso, nós conseguimos escalar melhor, né, as nossas aplicações, escalar sob demanda. Então, um microserviço que entrega uma funcionalidade que é de alta demanda ou até de uma demanda sazonal, ele pode ser escalado mais vezes, né, em maior número de réplicas do que um serviço que não é tão demandado dentro daquele mesmo software como um todo. Porém, o que nós temos é que, ao resolver essas questões de escalabilidade, de ter também uma independência tecnológica, porque já que nós trabalhamos com vários serviços, eles podem funcionar, né, de formas distintas, independentes de tecnologia, inclusive, nós temos que lidar com a complexidade dos sistemas distribuídos, da comunicação via rede, que pode trazer algumas questões como latência da rede, por exemplo, ou até uma sobrecarga da rede pela troca, né, de mensagens entre os microserviços. Então, nós ganhamos algumas coisas e temos, né, em contrapartida, né, um trade-off que acaba sendo comprometido. Mas essa é a definição que eu gostaria de reafirmar aqui, de que uma aplicação, né, baseada numa arquitetura de microserviços, ela tem, então, esse conjunto de serviços que são independentes, que se comunicam entre si por meio de protocolos leves e que vão permitir resolver esses problemas que eu mencionei quando defini o que é um sistema monolítico, da escalabilidade, da modularidade, da independência tecnológica e assim por diante. Muito bem. E você pode nos dar exemplos práticos de problemas que podem ocorrer na migração de sistemas monolíticos para uma arquitetura baseada em microserviços? Sim, com certeza eu consigo te dar alguns exemplos, né? Vou começar num ponto em que a tomada de decisão de qual ou quais microserviços extrair primeiro da arquitetura monolítica é talvez o ponto mais crucial e a principal fonte de problemas. O que acontece é que, em geral, a tomada de decisão ela não se baseia somente em um critério. Eu mencionei a necessidade de independência tecnológica ou a necessidade de escalar mais um serviço ou uma funcionalidade da aplicação. Muitas vezes a questão da modularidade é considerada junto com a questão da possibilidade de escalar. E o que acontece é que o arquiteto de software ou o conjunto de arquitetos que vai tomar essa decisão precisa considerar todos esses aspectos. Então, começa que é uma tomada de decisão complexa e que não é padrão. Depende muito do domínio do software, depende do negócio, depende da realidade do time, de uma série de fatores. Então, muitas vezes, a decisão é feita de forma a fazer um processo gradual de migração da arquitetura monolítica para uma arquitetura de microserviços. E nesse processo de migração gradual, extrai-se algumas funcionalidades em microserviços que são desnecessários ou em microserviços que são muito pequenos, que eles chamam às vezes de nanomicroserviços. Isso pode gerar alguns problemas. Então, um desses problemas pode ser de infraestrutura que eleva muito o custo operacional da questão de infraestrutura mesmo para rodar o software em termos de servidores, por exemplo, né? Para dar mais claramente um exemplo, aconteceu há alguns anos um exemplo clássico com a Amazon Prime Video. No início, né, no boom das arquiteturas de microserviços, o que aconteceu é que a Prime Video migrou de um sistema monolítico para uma arquitetura de microserviços. Eles fizeram a migração total. Depois de um tempo, eles começaram a perceber que, além do problema de custo para rodar e manter toda a infraestrutura, eles tinham que cuidar da orquestração de todos esses microserviços, da disponibilidade desses microserviços e tal. Então, tinha um custo financeiro elevado, um custo de orquestração, de cuidado disso elevado. Eles também estavam tendo um problema de latência, porque alguns serviços que eram críticos,
eles começaram a não ser entregues na velocidade ou com a eficiência que os clientes esperavam. Depois de um tempo, então, eles tomaram a decisão de fazer uma volta para a arquitetura monolítica desses serviços que eram mais críticos. E hoje eles mantêm uma arquitetura híbrida, né? Mas até que eles tomassem essa decisão, eles precisaram analisar os problemas e tomar essa decisão de o que retornar para a arquitetura monolítica. Então, esse é talvez um dos exemplos mais práticos de problemas que eu posso ilustrar para vocês, mas que não representa também, obviamente, todos os casos, né? Mas é uma das situações que pode acontecer e que às vezes a gente ouve relatos nesse sentido. Então, a tomada de decisão é talvez um ponto mais crucial, né? E é onde, inclusive, eu tenho me dedicado ali para ajudar, mas isso a gente vai falar mais para frente. Muito bom. Então, a gente aqui somos um podcast de divulgação científica, a gente sempre gosta de incluir algumas perguntas sobre alguns artigos, né? A gente vai seguir uma ordem, não sei se... eu acho que essa ordem é mais cronológica, na verdade é um artigo de 2024 e 2 de 2026. Vamos começar com um artigo, eu não vou nem falar o título em inglês, vai ficar o título em inglês lá na descrição, vou traduzir o título para o português, que seria algo como sobre a utilidade das arquiteturas de microserviços geradas automaticamente. Foi publicado na I3E Transactions on Software Engineering, que é uma das principais revistas de engenharia de software, em 2024, e foi escrito por Luiz Carvalho, você, Wesley Assunção, que era professor da UTFPR, hoje está lá na NC State e já foi entrevistado aqui, Alessandro Garcia, que já foi entrevistado aqui, Juliana Alves Pereira, lá da PUC-Rio, Marcos Kalinowski, que já foi entrevistado aqui, foi o coordenador lá do ICSE, né? Rafael Maiane de Mello, Maria Júlia de Lima e Carlos Lucena. Esse time aqui só de autores, né? Vários autores muito relevantes aqui, inclusive você, e nesse trabalho vocês realizaram um estudo de caso in loco com os responsáveis pela manutenção de um sistema industrial legado para investigar a utilidade da geração automática de arquiteturas de microserviços. Então, vocês realizaram entrevistas individuais com os mantenedores para entender como eles avaliam a viabilidade de adoção de candidatos a microserviços individuais, e vocês realizaram um grupo focal, né, que é uma técnica de pesquisa, com os mantenedores para avaliar a adoção de arquiteturas de microserviços com foco no processo de tomada de decisão para tornar uma arquitetura adotável. Enfim, tem bastante coisa nesse artigo, né? Não dá tempo de falar sobre tudo, mas pensa aí algumas coisas que você acha que foram os principais resultados desse trabalho ou aspectos mais interessantes para você. Então, Adolfo, esse trabalho, ele partiu de uma necessidade, inclusive, da empresa parceira, onde nós fizemos estudo de caso, porque eles estavam nesse processo de modernização e vinham de uma iniciativa de tentar identificar manualmente quais microserviços extrair para fazer a migração gradual da arquitetura monolítica para a arquitetura de microserviços. Eles chegaram sozinhos à conclusão de que era desafiador demais e todas as tentativas que eles fizeram não estavam sendo bem-sucedidas. Então, a partir disso, é que nós começamos a conversa, né? Juntou a minha experiência com o uso de algoritmos de otimização para facilitar tarefas da engenharia de software, né, que já é uma experiência, um background que eu já trago do doutorado. E aí, nesse grupo de autores todos que você comentou, nós estávamos ali trabalhando em torno desse assunto, tivemos essa ideia de buscar gerar um apoio semi-automatizado para identificar possíveis soluções, né, de quais microserviços deveriam ser extraídos a partir, né, do núcleo de funcionalidades que os mantenedores consideraram que eram prioritárias para eles, né, que eram justamente as funcionalidades mais críticas para eles e que eles queriam extrair. Então, esse trabalho todo de gerar soluções usando algoritmos de otimização, a partir do código, de alguns traces de execução e tal, e mostrar essas soluções para aquele grupo de mantenedores,
nos fez pensar em como é que a tomada de decisão acontece, né? Porque tendo esse conhecimento, nós podemos melhorar as abordagens semi-automatizadas para facilitar justamente a vida dos arquitetos que vão passar por esse processo. Porque nós já sabemos que não é uma atividade fácil de ser feita manualmente e que se nós conseguirmos oferecer um apoio semi-automatizado que seja, a gente pode facilitar, reduzir o esforço dos arquitetos, né? Então, primeiro, para dar essa motivação aí para os colegas que estão nos ouvindo, e agora indo em direção às principais descobertas, né? O que nós percebemos é que a primeira coisa, as preferências dos mantenedores, elas influenciam muito no que eles consideram como uma solução adotável. Alguns que têm uma preferência clara por microserviços menores, mais coesos, uma funcionalidade, uma responsabilidade super bem definida, eles vão gostar de microserviços menores e vão achar que eles são muito adotáveis. Então, na nossa avaliação, nós pedimos que eles dessem um grade, né, um nível de adotabilidade dos microserviços. E nós percebemos isso. Quem gosta, quem tem uma tendência a uma granularidade mais fina, dava melhores níveis de adoção para os microserviços que eram menores e mais coesos, né? E tinha também o outro perfil, que é quem gosta de uma granularidade mais grossa, criticar justamente esses microserviços que eram menores e mais coesos, né? O fato de que a gente tem perfis diferentes não quer dizer que um perfil de mantenedor é o correto e que o outro está errado. Porque depende muito do time, depende da realidade, como eu disse, né, do negócio, do domínio. Então, a primeira descoberta que nós tivemos é que qualquer abordagem que nós formos gerar usando algoritmos de otimização para gerar soluções que indiquem potenciais microserviços, ela deveria ser adaptável, ela deveria ser flexível para entender e ajustar essas preferências dos usuários, nesse caso os mantenedores, para que esses perfis deles pudessem ser acomodados nas soluções. Uma outra descoberta é que nós percebemos que, apesar dessa questão das preferências dos mantenedores fazer diferença, se nós gerarmos algumas soluções, ainda que não totalmente prontas ou que não tenham aderência total à preferência desse usuário, elas são um bom ponto de partida para refletir sobre quais microserviços extrair. Isso mostrou que é muito melhor do que eles partirem do zero, numa análise manual e sem nenhuma sugestão do que poderiam ser alternativas de migração ou de modernização daquele sistema monolítico. Então, essa talvez seja uma das descobertas de maior valor que confirma, né, o nosso trabalho anterior, de quando a abordagem que nós criamos foi proposta, porque antes nós tínhamos avaliações, digamos assim, num contexto laboratorial, e daí nesse estudo de caso nós fomos para uma avaliação industrial, em que nós conseguimos evidência de fato que essas soluções são de interesse, apesar de não estarem totalmente prontas, e nem tínhamos essa ambição também, né? Então, essas soluções são um bom ponto de partida, e se nós conseguirmos gerar abordagens que sejam flexíveis para acomodar essas preferências do usuário, as abordagens tendem a facilitar ainda mais, a reduzir ainda mais esse trabalho dos mantenedores. E uma outra descoberta que nós tivemos é que a visualização das soluções era muito importante. Então, nesse apoio semi-automatizado, não bastava nós gerarmos somente uma lista ali de como, ou quais métodos, ou quais classes deveriam estar no microserviço, mas que a gente deveria munir os mantenedores com uma visão, né, uma visualização gráfica dessa solução e das soluções geradas, porque no caso a gente gera mais de uma solução, para que eles pudessem refletir sobre diferentes perspectivas. Olha, quando olhamos para essa solução lá, nós conseguimos melhorar a modularização, mas se nós olharmos para essa outra solução, a gente vai perder um pouquinho em modularização, mas a gente vai ganhar em aliviar o network overhead, né, a sobrecarga da rede,
ou nós vamos ganhar em coesão, e assim por diante. Então, essa visualização das soluções, uma visualização gráfica das soluções, também era muito importante. Acho que essas são, talvez, as principais descobertas desse artigo. Há várias outras, mas talvez a gente gaste muito tempo falando disso aqui. Eu convido os nossos ouvintes a lerem o artigo. Como o Adolfo disse, o artigo é extenso, é fruto de um trabalho longo. Então, acho que eu sumarizaria dessa forma as principais descobertas desse artigo. Muito bem, Thelma, e vamos falar agora de um outro artigo, então. Microserviços por meio da otimização e da experiência, lições de uma migração industrial em grande escala. Esse artigo foi publicado no Sanner 2026, foi escrito por Fernando Felizardo, João Castanho, você, Aline Amaral e Wesley Assunção. Neste artigo, vocês estudam a modernização de sistemas monolíticos legados para uma arquitetura de microserviços. Um dos problemas que vocês apontam é que as abordagens automatizadas ou semi-automatizadas para fazer esta migração geralmente avaliam aplicações de pequena escala. Neste artigo, vocês fizeram um estudo de caso industrial analisando a migração de um sistema de grande escala, mais de 15 mil classes e 2.300 tabelas de banco de dados. E vocês utilizaram a abordagem de microserviços de outro artigo de vocês. Então, você podia contar um pouco para nós a respeito dos resultados que vocês obtiveram com esse estudo? Sim, Cláudia. Esse estudo, ele veio depois do anterior, como já foi dito pelo Adolfo. O que acontece é que aqui nós temos um estudo industrial também, de uma escala maior, em um outro domínio. Então, aqui nós estamos falando, nesse artigo, de um sistema que era o domínio de gestão pública. A principal motivação que essa empresa tinha naquele momento era de modernizar, indo para uma arquitetura de microserviços, para permitir maior escalabilidade, para facilitar a manutenção do sistema deles e também a evolução. Eles queriam adicionar algumas tecnologias em algumas funcionalidades específicas e eles não conseguiam se continuassem com a arquitetura monolítica. Então, a partir dessa motivação, nós estreitamos o laço, né, e fomos fazer o estudo de caso seguindo uma metodologia muito parecida com a do estudo anterior, onde nós geramos as soluções para eles e daí fomos para uma etapa de entrevista e também depois um grupo focal. Inclusive, esse foi o trabalho de mestrado de um aluno meu, o Fernando Felizardo, que já foi citado aí, e com o apoio dos colegas, né, coautores. E nós, então, usando essa mesma metodologia do estudo anterior, nós avaliamos a adotabilidade dos microserviços e das soluções que foram geradas pela nossa abordagem, que usa algoritmos de otimização para sugerir arquiteturas baseadas em microserviços. Então, sobre as descobertas, né, os resultados que nós encontramos, então, a primeira coisa foi que, mais uma vez, confirmamos que as soluções geradas usando uma abordagem, né, baseada em algoritmos de otimização, elas servem como um bom ponto de partida para refletir sobre o sistema e para ajudar nessa tomada de decisão de quais microserviços deveriam ser extraídos num processo, né, de modernização. Então, isso é uma confirmação, mas a gente teve também outras descobertas. Nesse sistema em particular, ele usa é um sistema com muitas transações de bancos de dados bastante grandes e com entidades muito codependentes. E nós percebemos que há um problema grande de modularização no código, né, do sistema monolítico. E as soluções que foram geradas pela nossa abordagem, elas mostraram isso. Quando nós fomos conversar com os mantenedores, eles se disseram cientes dessa situação, né? Não se surpreenderam com isso, mas, de certo modo, perceberam uma necessidade de, talvez, antes desse processo de modernização, fazer alguns ajustes em termos de modularização para facilitar o processo de migração de fato, porque nós percebemos assim, muita coisa entrelaçada, o que dificultaria o processo de modernização com microserviços, seja ele com apoio semi-automatizado ou manual mesmo. Então, esse estudo ele ajudou a expor essas deficiências de modularização do sistema
e que nós imaginamos que é uma coisa que talvez seja a realidade de outros sistemas legados que nós temos por aí, né? E que essa modularização, ela fica comprometida e, ao mesmo tempo, compromete as soluções geradas pela abordagem. Então, isso também foi uma lição aprendida para nós, enquanto pesquisadores, de que se a nossa abordagem conseguir olhar mais para o domínio do negócio, né, ter alguns critérios que olhem mais para o domínio do negócio, pode ser que mesmo com sistemas cuja modularização está comprometida, a gente consiga gerar soluções mais interessantes ou mais perto do ideal para os mantenedores conseguirem utilizar melhor. Então, apesar de eles terem julgado as nossas soluções com um bom nível de adotabilidade, a gente entende também que a gente poderia melhorar e trabalhar nesse sentido. Então, até eu tenho um aluno de doutorado que iniciou o doutorado agora no mês de março, e ele vai enfocar justamente essa parte de olhar para o domínio do negócio e tentar melhorar, né, propor melhorias na nossa abordagem, que a gente chama de two microservices, para que assim a gente consiga, mesmo não chegar a soluções ideais, mas conseguir chegar a soluções um pouco mais elaboradas no quesito modularização. Um outro ponto que nós percebemos que é crucial e que deveria estar assim, também considerado com mais prioridade nas abordagens, é que quando nós temos sistemas que dependem muito do banco de dados, das transações de banco de dados, a nossa abordagem ela deve olhar para isso também, com um pouco mais de critério, né? Então, nós percebemos que algumas soluções que foram geradas, métodos setters e getters foram separados de um microserviço para outro, por exemplo, da mesma entidade, né? O que não faz sentido. E isso precisa ser olhado. Outra coisa que nós percebemos foi a ruptura de vínculos intrínsecos, assim, entre entidades e os seus contextos transacionais. Em algum momento, algumas classes, alguns métodos que deveriam ficar dentro do mesmo microserviço acabaram sendo separados. Então, isso é um dos pontos que nós precisamos também lapidar na nossa abordagem. Então, esse foi um achado bastante interessante que nós não conseguimos observar no estudo de caso anterior, justamente porque lá naquele outro contexto, que o domínio era óleo e gás, a gente não tinha um uso tão massivo de banco de dados e não nos permitia identificar isso. Seja como for, o papel complementar entre o que uma abordagem semi-automatizada consegue gerar e o conhecimento, né, o especialista do domínio, o especialista daquele software, essa sinergia, essa complementaridade ficou confirmada também, e por isso é que a gente continua defendendo que as abordagens baseadas em algoritmos de otimização, né, as abordagens baseadas em busca, para esse contexto de modernização com sistemas monolíticos, elas devem sim ser flexíveis, né, e permitir algumas customizações por parte dos mantenedores. Então, isso também estamos explorando no contexto de um outro trabalho do João Vitor Staub, que você menciona, é um dos coautores aí desse artigo, justamente em permitir algumas interações do mantenedor durante esse processo de busca pelas soluções, para que a gente consiga juntar microserviços ou dividir um microserviço em dois, em alguns momentos, movimentar um método de um microserviço para outro, buscando melhorar a modularização daquele microserviço, que são algumas das ações que nós percebemos nos dois estudos de caso, que os mantenedores realizavam para ajustar as soluções, sabe? Então, essas ações que nós fomos percebendo que são recorrentes, então nós estamos agora desenvolvendo como funcionalidades, né, que a nossa abordagem pode entregar para os mantenedores a fim de lapidar as soluções que são identificadas pela nossa abordagem. Então, passou a fazer parte, assim, passou a fazer parte da abordagem também, a partir desse conhecimento que vocês adquiriram nas experiências, né? Exatamente, isso aí. A gente tem vivido esse processo de
é um processo incremental, né, de fazer os estudos, identificar o que vem acontecendo nos estudos e trazer esse aprendizado para melhorar a nossa abordagem, com a intenção, obviamente, de chegar num ferramental, né, um apoio para o mantenedor, para o arquiteto de software, que esteja o mais próximo possível das necessidades dele, que ajude a reduzir o trabalho e ajude na tomada de decisão. Muito bem. Muito bom. Legal que esse artigo foi publicado lá no Sunner, né? Foi apresentado lá no Chipre. Quem é que foi apresentar? Isso dá uma história bem curiosa. O Vinícius Nogueira, que é um dos autores, né? Ele é aluno aqui da UEM, do doutorado em computação. Ele estava num período de sanduíche, trabalhando com o Wesley lá na Carolina do Norte, e bem no finalzinho do sanduíche dele. Então, nós compramos as passagens, ele iria de lá, dos Estados Unidos para o Chipre, e depois voltaria para os Estados Unidos, pegaria bagagem e voltaria para o Brasil. O que aconteceu é que, diante, né, da guerra, os Estados Unidos sugeriram que ninguém deveria ir. O evento, inclusive, ele migrou para um evento híbrido, justamente porque havia vários participantes que não teriam condição de se deslocar até o Chipre, por estarem numa região, digamos assim, mais sensível, né? E no fim das contas, o Vinícius não foi ao evento, ele apresentou remotamente, como várias outras pessoas. Então, assim, nós tivemos a apresentação do trabalho, mas a experiência de ir até o Chipre, né, conhecer a cidade de Limassol, que parece excelente, infelizmente o Vinícius não pôde viver, não dessa vez. Que pena, né? Hoje a gente ficou sabendo, né, que o Rodrigo Spínola, que é brasileiro, mas é professor lá na Virginia Commonwealth University, vai ser um dos coordenadores gerais lá do Sunner 2027, que vai ser lá na cidade dele, onde ele trabalha, né, lá em Richmond, Virginia. O que eu acho complicado hoje em dia, qualquer evento de computação, quer dizer, qualquer evento acadêmico nos Estados Unidos em 2026, 2027, 2028, eu acho ainda muito complicado, mas desejo sucesso aí, que é para quem for apresentar. Eu acho que geralmente não tá tendo problema, né? Que eu fico com um pouco de medo, mas eu não soube de nenhuma pessoa indo para um evento acadêmico nos Estados Unidos que tivesse tido algum problema. Inclusive, a principal conferência de programação funcional vai acontecer agora nos próximos meses lá. E para quem tiver interessado, para quem é brasileiro, né, e seguia pelo Qualis, né? Ele é Qualis A1, e o envio de artigos de resumo, né, é até 21 de setembro, né, então tem bastante tempo. E é um evento muito interessante, acho que vale a pena. E, por último, vamos falar sobre um artigo que pode ser muito útil aos professores e professoras que nos escutam. O nome do artigo é Exemplify-se. Isso mesmo. Exemplify-se, né, eu acho que o Exemplify de exemplificar, se de ver, enxergar, uma abordagem estruturada em um portal para aprendizagem baseada em exemplos no ensino de engenharia de software. Os autores são, além de você, o Tiago Bonetti, o Matheus M. Dias e o Williamson Silva, lá, que é lá da Universidade Federal do Cariri. Eu acho que antes ele era da Unipampa, se não me engano, né? Exato. Isso então, mesmo. É esse mesmo. Eu acho que ele está coordenando também um evento, acho, chamado LACLO, vai ser no Rio, mas aí não é bem engenharia de software, apesar de que a gente mandou, né, Maria Cláudia, no ano passado, um trabalho de um aluno para lá, para o 2025. Só que esse trabalho aqui, ele foi apresentado no ICSE, né, na trilha de Software Engineering, Education and Training, né, que é o SET, né? Lembrando, a gente falou muito ao longo de vários episódios, vai ter o ICSE no Brasil, já aconteceu, infelizmente, né? Infelizmente, que até aconteceu outro dia. Felizmente, né? Vai. Felizmente foi um sucesso estrondoso. Isso, tá? Exato. Eu estava até pensando que eu vi lá tanto comentário bom lá que disse, não, a gente tem que coletar isso aí, publicar, divulgar, porque foi muito legal. Mas voltando ao artigo, né, ele usa a EBL, né, que é o Example Based Learning, aprendizagem baseada em exemplos, que é uma metodologia de aprendizagem ativa que se baseia na demonstração de como realizar uma tarefa específica ou adquirir uma habilidade determinada, expondo tanto o processo de resolução quanto a lógica subjacente.
Fecha aspas. Então, no site há um vídeo explicando o que é EBL, e eu vou fazer 3 perguntas, eu acho que as 2 primeiras são mais curtas, né? Eu acho que não, mas ok, eu acho que vai dar tempo, né? A primeira é, qual foi o problema que motivou a criação do Exemplify-C? Bem, Adolfo, o problema foi a minha eterna insatisfação com a forma de lecionar. No meu feeling, ao longo desse tempo de docência, eu sempre gostei de usar exemplos. E ao longo do tempo eu fui percebendo que chegar com um exemplo pronto, em particular nas disciplinas de modelagem de software, análise de projeto orientado a objetos, por exemplo, se você chega com um modelo pronto e explica isso para o aluno, parece que o aluno não consegue perceber exatamente o raciocínio que a gente teve por trás daquilo. Mas sem conhecer essa metodologia ativa, eu usava muitas dessas coisas. Eu nem sabia que essa metodologia existia. E depois de tantos alunos cometerem alguns erros, e eram erros recorrentes, o que eu comecei a fazer? Eu desenhava no quadro, ia construindo um modelo no quadro com erros que eu colocava intencionalmente. Erros esses que eles recorrentemente, ao longo dos anos, eu fui percebendo que cometiam. Então, isso se chama exemplo errôneo, que é um exemplo que tem erros e que você usa didaticamente para depois poder dizer, olha, isso aqui está errado por isso ou por aquilo. E aí, nessa minha eterna busca por formas diferentes de abordar os assuntos durante as minhas aulas, eu me deparei com a abordagem, de aprendizagem baseada em exemplos, assim como também existe aprendizagem baseada em projetos e em problemas. E projetos eu já tinha, inclusive, utilizado. E essa abordagem baseada em exemplos, eu falei, opa, isso daqui, eu já faço algumas dessas coisas mesmo sem saber, mas tem algumas coisas aqui que poderiam ser mais interessantes. E bem nesse momento, o Thiago Bonetti, que é meu aluno de doutorado no momento, mas na ocasião estava começando o mestrado, com um tema ainda não definido, eu apresentei alguns temas para ele, e um dos temas foi esse. E no ano anterior, eu tinha, inclusive, conhecido melhor o trabalho de doutorado do Williamson, que envolveu o uso de exemplos para a questão de modelagem, mas não era exatamente no contexto do que a gente estava fazendo aqui, E aí, quando o Thiago concordou com o tema, eu chamei o Williamson para ajudar, sendo co-orientador. Então, nós começamos aí esse trabalho há algum tempo. O Thiago terminou o mestrado e entrou para o doutorado e continuou trabalhando nesse tema, evoluindo agora, o assunto. Mas já estou me delongando aqui só para contar que a criação, o tema veio dessa minha insatisfação, da minha curiosidade, do meu uso, ainda que mais intuitivo, dessa abordagem, e de querer, depois de saber que essa abordagem existe, pensar assim, poxa, alguém podia ter me ajudado a usar isso, Então, aí depois eu fiquei pensando se a gente conseguisse oferecer algum apoio para os professores de como utilizar a abordagem baseada em exemplos, talvez a gente facilitasse a vida dos professores e a gente conseguisse também, como consequência, alcançar aulas mais interessantes e com melhores resultados de aprendizado para os alunos. Certo. Então, o que eu entendi que o portal fornece aos professores, Ele tem exemplos de planos de ensino e tem alguns exemplos para as pessoas utilizarem, é isso? É mais do que isso. E a abordagem é mais ambiciosa do que isso, digamos assim. A nossa ideia é oferecer um guia de planejamento de aulas usando a abordagem baseada em exemplos. Então, o professor ele tem a oportunidade de, ao usar o portal, escolher algumas opções que vão refletir a realidade dele. Se a turma dele já teve alguns conhecimentos básicos, vamos pegar aqui um contexto de ensino de diagrama de classes, por exemplo. Os alunos já tiveram um conhecimento básico sobre isso, então agora eu quero trabalhar com exemplos errôneos. Então, eles têm o conhecimento, eu vou usar exemplos errôneos,
eu vou fazer uma avaliação como desse aprendizado. Então, como docente, eu dou algumas informações e o portal vai gerando uma série de passos ordenados de como montar a minha aula, de como fazer o meu plano de aula. E, além disso, o portal ele nos oferece um repositório com exemplos, que nesse artigo, né, que a gente apresentou recentemente no Wix, aquela versão do portal, ainda tinha um repositório que não era tão bem populado, tinha poucos exemplos, digamos assim, mas que o objetivo é ajudar os docentes a encontrarem exemplos que sejam úteis para o contexto da aula deles. Então, além de guiar no planejamento da aula, também oferecer alguns exemplos. No contexto desse artigo do ICSE, nós ainda não tínhamos exemplos de planos de aula prontos, como você entendeu que a gente teria. Mas está nos planos, né, da nova versão, que a gente também tem alguns planos de aulas à disposição dos professores, porque assim, a ideia que é atender professores novatos nessa metodologia, a gente consegue oferecer ainda mais know-how para esse professor, né, que está chegando agora e experimentando o uso desse tipo de metodologia ativa para o ensino de engenharia de software. E a última pergunta, que eu acho que é importante para todo mundo que faz pesquisa, que faz alguma coisa, né? Porque tá aqui, tem um site bonito, tem uma base, mas isso não basta. Houve uma avaliação. Como é que foi feita essa avaliação do sistema, que está lá disponível em app.exemplify-se.com? Então, nós começamos com um vídeo instrucional que foi disponibilizado a todos os participantes. No contexto desse estudo, nós tivemos 12 participantes. Eles são docentes de diferentes estados do Brasil. Se não me engano, são 8 estados, diferentes 8 estados, e o estudo estava focando em modelagem de software, ensino de modelagem de software, porque nós tínhamos que popular o repositório com alguns exemplos, né? Então, focamos nesse nicho. Então, esse vídeo instrucional foi sobre o que é aprendizagem baseada em exemplos, então, uma noção básica do que é essa metodologia de ensino, de aprendizagem. Depois, nós pedimos que eles utilizassem o nosso portal para construir um plano de aulas que eles desenvolveriam a critério deles, desde que fosse dentro desse contexto de modelagem de software. Na sequência, eles responderam um questionário TAM, que é o de aceitação de tecnologia, né? Então, é um questionário, digamos, meio padrão, tem um template padrão em que a gente consegue ajustar para o contexto da nossa pesquisa, mas que permite identificar a intenção de uso, ou quanto as pessoas aceitam, né, acharam que vale a pena utilizar, como eles percebem a utilidade daquela tecnologia, no nosso caso, o portal, né? E depois fizemos uma entrevista com cada um dos participantes para coletar as opiniões deles em complemento às respostas que eles deram no questionário TAM. Então, além de coletar o plano de aulas que foi construído usando o portal, nós tivemos esses resultados do questionário TAM e também das entrevistas. Depois nós usamos, fizemos uma análise de conteúdo para fazer a avaliação desse resultado das entrevistas, além da análise quantitativa lá dos resultados do TAM. E nessa análise de conteúdo nós conseguimos identificar assim, 6 grandes pontos. Pontos positivos sobre a nossa abordagem, que é a proposta teórica de como guiar o professor nessa construção dos seus planos de aula usando a aprendizagem baseada em exemplos, e também pontos positivos do nosso portal. Então, né, da parte teórica e a parte prática, que é como a gente implementou essa abordagem para uso pelos professores. Os outros 2 pontos foram pontos negativos, tanto da abordagem quanto do portal, e por último, sugestões de melhorias, também no contexto da abordagem e no contexto do portal. Nós conseguimos perceber que eles avaliaram bem o portal e a abordagem, acharam claro, bem estruturado, entenderam que é um apoio relevante para eles enquanto docentes que querem aprender como montar as aulas usando aprendizagem baseada em exemplos.
gostaram de ter um repositório de exemplos. Uma das reclamações, inclusive, é que é sempre difícil conseguir exemplos para as aulas. A maior parte das vezes, os docentes acabam usando os exemplos que estão nos livros e acabam sendo muito pequenos, didáticos, né, ou às vezes até obsoletos. Mas nós também percebemos, nessa avaliação, que há muitas possibilidades de melhorias e alguns pontos negativos também. Uma das coisas que foi mais elogiada, que foi o repositório de exemplos, também foi uma das coisas que mais sofreu reclamações, porque tinha poucos exemplos, porque às vezes o link para aquele exemplo não estava mais funcionando. Então, nós percebemos que numa nova versão, nós precisamos fazer o quê? Trazer os exemplos para dentro do repositório, porque naquele momento nós tínhamos só o link para o exemplo original. Então, nós fizemos isso, de identificar esses pontos negativos também, ou as sugestões de melhoria, para fazer uma nova versão, que daí vem já no escopo do doutorado do Thiago Bonetti. Eu não mencionei, mas o outro autor, além do Thiago e do Williamson, é o Matheus, que foi um aluno meu de trabalho de conclusão de curso, que apoiou também numa parte desse estudo que nós fizemos. E nós percebemos também, como ponto negativo, a necessidade de flexibilização ou de customização do ambiente e a possibilidade de salvar esses planos de aula para edição futura, porque alguns docentes relataram a intenção de pegar um plano de aulas que eles usaram uma vez e de poder utilizá-lo com algumas melhorias num outro contexto. Então, nós percebemos que, ao salvar esses planos de aula e permitir a edição, o professor ele também poderia dizer se esse plano de aulas pode ficar público, e assim ele serve também como exemplo para outros professores. Então, a gente tem um processo ali de retroalimentação. Da mesma forma, a questão do repositório de exemplos, que nós também estamos permitindo agora nessa nova versão, que transcende esse artigo do ICSE que nós estamos mencionando. Essa nova versão, ela permite a avaliação dos exemplos por meio de estrelas, e então, quando eu vou usar um exemplo enquanto professora, eu consigo ver se aquele exemplo foi bem avaliado, né, e por quantas pessoas ele foi avaliado, e aí eu consigo também ter uma análise um pouco sobre a reputação desse exemplo, né, a utilidade desse exemplo para os outros usuários do portal. E também a possibilidade de acrescentar exemplos, né? Porque com isso a gente facilita a população, né? Como popular esse repositório, que é de grande valia. Mas também percebemos possibilidades de melhorias no plano de aulas em si, né? Com essa questão de customização de alguns passos. Uma coisa que eu me esqueci de mencionar, esse guia que nós utilizamos aí no portal, ele não veio da nossa cabeça, tá? Então, foi todo um trabalho feito com base numa revisão de literatura, sobre como é que a aprendizagem baseada em exemplos é aplicada em vários contextos, também no contexto da educação em engenharia de software. Inclusive, nós publicamos o resultado numa revista de ótima reputação, que eu convido todos a lerem, né? Então, depois, se o Adolfo e a Maria Cláudia quiserem, podem listar esse outro artigo também, mas se não, no meu currículo Lattes, vocês conseguem encontrar facilmente. Então, o resultado dessa revisão sistemática é que embasou a definição do guia, que é usado pela abordagem. Mas a necessidade dessas customizações que apareceu durante essa avaliação também nos permitiu identificar pontos de melhoria. Então, durante o doutorado, o Thiago está trabalhando nessas melhorias, né, e depois também numa generalização da abordagem para outros contextos. Eu acho que talvez seja esses os principais pontos sobre como a gente fez a avaliação e que eu acredito que seja útil, inclusive, para trabalhos que sejam de outros contextos, mas no contexto de educação, né? Falei tantos contextos aqui, enfim. Só um esclarecimento, Adolfo, a respeito do nome. Né? O Exemplify, sim, tem a ver com exemplos, exemplificar, mas o C é de Software Engineering Education. Então, não é C de ver, mas a gente não tinha pensado nisso quando demos o nome, quando batizamos, mas é interessante ver que tem até agora essa possibilidade de leitura, né? A gente fica bitolado quando batiza alguém, né? Ou algo, e agora que eu vi que tem essa outra possibilidade de interpretação.
Muito bom, Thelma. Acho que é algo muito importante também, né? Que a gente consiga ter novos formatos, aí, novas abordagens na hora de ensinar também engenharia de software. Realmente a gente precisa de mais possibilidades. E aí agora a gente passa para outros temas, né? A parte 4 aqui do podcast, que vai tratar um pouco a respeito também de congressos, né? Então, primeiro que você está coordenando, junto com o Cleidson de Souza, da UFPA, a trilha de ideias inovadoras e resultados emergentes do SBES no CBSoft 2026, como o Adolfo já havia citado anteriormente, né? Então, você podia falar um pouco para a gente a respeito dessa trilha e de sua importância também hoje, né, no Simpósio Brasileiro de Engenharia de Software? Claro, Cláudia. Enfim, essa trilha do SBES, ela tem um caráter mais provocativo, ou de ir além. Então, a ideia é, nessa trilha, receber trabalhos que estejam ainda em estágios iniciais, ou que não tenham uma avaliação empírica muito forte, mas que tragam pesquisas pioneiras, que desafiem, de alguma forma, o status quo da engenharia de software. Então, a gente espera nessa trilha artigos de 2 tipos, basicamente, né? O primeiro, de ideias que sejam voltadas para o futuro. Então, o que nós podemos pensar em termos de novas direções de pesquisa, técnicas que sejam promissoras, né, para alguma atividade da engenharia de software, ou ainda planos concretos de como a gente vai fazer tal coisa da engenharia de software no futuro. E um outro tipo de artigo que é o de reflexões provocativas, né? Esse que é justamente o tipo de artigo que vai nos provocar a sair, né, do nosso estado habitual, a romper exatamente esse status quo, de nos trazer provocações, então resultados ousados ou que fogem do esperado, que possam nos ajudar a olhar sob uma outra perspectiva, né, para problemas que a gente já tem, para direções de pesquisas que a gente já tem, ou ainda para trazer novas direções de pesquisa, como eu falei, olhando além, né? Então, é uma trilha que ela não cabe dentro daquele protocolo de avaliação rígido que a gente espera na trilha de pesquisa, ou dentro do contexto de ferramentas, mas que se permita ir além e que nos provoque, de alguma forma, a ir além também. A gente está muito feliz porque agora, né, recebemos um número bem considerável de artigos, né, nessa edição de 2026. A trilha existe já há algum tempo, mas a gente tem percebido que a comunidade está aderindo cada vez mais, né, e nós esperamos aí que a gente tenha um programa bem interessante para compartilhar com todos os participantes do SBES, do CBSoft de 2026, que vai acontecer no início de setembro em São Paulo. Bem, e antes da pergunta final, nós deixamos um espaço para você convidar pessoas que queiram fazer mestrado ou doutorado na UEM com você. Também empresas e pesquisadores que queiram colaborar com as suas pesquisas. Ótimo, precisamos sempre, né, de parceiros. Então, eu vou começar convidando, né, os profissionais de empresas ou até mesmo pesquisadores que também atuam nessa área de modernização de sistemas monolíticos, que é o meu tópico de pesquisa principal no momento, que é também fruto de projeto financiado, né, no momento, para que, querendo, né, realizar outros estudos de caso, trocar ideias, que a gente possa somar, unir forças e somos, assim, sempre receptivos a esse tipo de demanda, né? Com relação a quem é docente, né, também estou disposta a colaborar para que a gente possa buscar o uso de metodologias ativas
não só aprendizagem baseada em exemplos, eu também me interesso por aprendizagem baseada em projetos, em problemas, para que a gente consiga aproximar mais, né, a nossa educação do que é esperado nas empresas, na indústria de software de uma forma geral, e que a gente tenha um aprendizado mais, possa proporcionar para os nossos acadêmicos um aprendizado mais efetivo. E agora, com relação aos acadêmicos, quem quiser fazer mestrado e doutorado, a gente tem sempre vagas abertas, em particular sobre a minha orientação, eu tenho orientado alunos no momento, no contexto desse projeto que foi o principal tópico aqui desse episódio, né, da modernização de sistemas monolíticos usando algoritmos de otimização, mas eu não me restringo somente a esse tópico de pesquisa, então me interessa projeto de arquitetura de uma forma geral, me interessa Search-Based Software Engineering, que é o uso de algoritmos de otimização para resolver, né, problemas da engenharia de software de uma forma geral, e hoje em dia, embora a gente não tenha falado de LLM aqui até agora, né, mas eles permeiam a nossa vida o tempo inteiro, e nós temos utilizado não só algoritmos de otimização, como também, né, algoritmos de aprendizagem de máquina, e incorporado LLMs também no contexto das nossas pesquisas. Além disso, também oriento alunos na área de educação e engenharia de software, e mais recentemente comecei a orientar um outro aluno de doutorado, que é o Paulo Gonçalves, e a gente vem trabalhando em parceria, inclusive, com o Kiev Gama, da UFPR, e o Marco Aurélio Gracioto Filho, da UTFPR, aqui de Campo Mourão, que está bem próximo de Maringá, no tema de inclusão, né, neurodiversidade. E a ideia é que, de alguma maneira, a gente contribua também com a educação, né, desse público que é neurodivergente, mas que, com certeza, é muito bem-vindo e tem tanta capacidade quanto os que são neurotípicos. Então, é um tema que eu estou abrindo agora mais recentemente pela orientação com o Paulo, é um tema que o Paulo trouxe, inclusive, mas que também tem me despertado bastante interesse, tenho percebido várias possibilidades aí de tópicos de pesquisa serem explorados dentro desse tema. Então, portas abertas para os interessados, né, que quiserem, ou seja, colaborar, ou seja, vir fazer o mestrado, o doutorado aqui na UEM, em Maringá. Então, o meu e-mail acho que vai ficar disponível, mas também vocês podem me achar pelas redes sociais, enfim. Estamos por aí, acessíveis. Muito bom. Sobre esse último tema, a gente teve aqui uma conversa com o Kiev, né? Kiev Gama. Exato. Então, a gente chega à pergunta que define o podcast. Eu vou lembrar que é algo que você acha que vai acontecer ou que você gostaria que acontecesse em nossa área, né? Ninguém espera que os nossos entrevistados, as nossas entrevistadas sejam capazes de prever o futuro, até porque é impossível, né? Para você, Thelma, qual é a próxima fronteira da engenharia de software? Essa pergunta é muito emblemática, Adolfo, e muito pertinente também. Eu confesso que eu fiquei pensando a respeito dela, porque, como eu disse em algum momento aqui da entrevista, eu já assisti vários outros episódios aqui do Fronteiras, e eu sabia que eu seria perguntado sobre isso. Enfim, eu acho que nesse momento em que nós estamos, eu falei há pouco que nós não exploramos LLMs aqui na nossa fala de hoje, né? Mas nós já estamos passando, do meu ponto de vista, por uma fronteira, que eu não sei muito bem onde é que ela vai, qual é o limite dessa fronteira, então onde nós vamos chegar, como você disse, é impossível de prever, mas a gente percebe que a chegada e o uso massivo dos LLMs está impactando na nossa profissão enquanto engenheiros de software, e naturalmente ela tem que impactar a educação em engenharia de software. Então, a fronteira que eu quero mencionar aqui, e que eu não sei se alguém já falou, é justamente essa fronteira da atualização da educação em engenharia de software, para que nós consigamos formar profissionais de engenheiros de software para atuar nesse novo contexto, né, que vem sofrendo essas modificações diante do uso e da presença dos LLMs. Então, se por um lado
Eu entendo que os LLMs vêm facilitar muito a nossa vida, com os agentes de código, por exemplo, escrevendo código para a gente e reduzindo o nosso esforço de programação. Por outro lado, eu percebo que nós precisamos nos remodelar, o nosso papel está mudando enquanto desenvolvedores e engenheiros de software, e muitos pensam que não precisam saber programar, né? Basta conseguir especificar bem os requisitos, basta conseguir fazer uma revisão daquilo que o LLM gerou para a gente, basta conseguir garantir a qualidade daquele código, né? Enfim, mas provavelmente a gente vai ter uma série de outros aspectos que precisam ser ainda conhecidos e estão sendo explorados no ambiente de pesquisa. Por exemplo, a questão da dívida técnica, né, que a gente vai ter que lidar com essa questão dos LLMs desenvolvendo código para a gente. E não vejam esse meu comentário como um aspecto negativo, eu vejo com bons olhos isso, mas o fato é que isso está mudando, está fazendo com que nós tenhamos que nos reposicionar enquanto engenheiros de software. Isso leva para a fronteira que eu quero explorar, que é justamente como a gente vai adaptar os currículos dos nossos cursos para preparar adequadamente os engenheiros de software. Muitos dos currículos, nós sabemos, eles são, ou até esses dias atrás, eram muito fortes na questão de programação. Precisamos ensinar as pessoas a programarem, eles têm que sair bons programadores. Claro que eles precisam aprender todas as outras habilidades do engenheiro de software, mas havia uma força muito grande em programação em muitos currículos, né, de computação, de engenharia de software e assim por diante. Isso eu imagino, pelas conversas que eu tenho visto, que está sendo suavizado. Mas, por outro lado, nós não podemos negligenciar isso, né? Então, quando a gente olha para o nosso contexto de uso massivo de software na nossa vida, nós temos contextos como, por exemplo, de um robô, né, que é um hardware, que usa software para produzir hardware, tipo uma placa-mãe, que vai rodar, que vai usar software. E isso tem que ser feito com uma qualidade altíssima, né? Então, alguns atributos de qualidade aqui ganham um valor muito diferente da produção de um sistema de informação tradicional e tal. Sei lá, um outro exemplo, no próprio ICSI, né, conversando com uma colega que trabalha na Embraer há muitos anos, ela e um colega dela estavam no ICSI justamente para começar a explorar ou a vislumbrar como usar LLMs em sistemas aviônicos. E nessa conversa, ela deixou muito clara que na Embraer eles ainda não estavam usando LLM indiscriminadamente, porque há uma certa preocupação, né, com vários atributos de qualidade, como, por exemplo, a confiabilidade, a segurança. Nós temos muitas vidas envolvidas, né? Então, quando a gente olha para a educação em engenharia de software, nesse contexto em que nós temos o uso cada vez mais intenso de LLMs para gerar código, por exemplo, mas, ao mesmo tempo, do outro lado, nós temos a necessidade de continuar produzindo código de qualidade, sistemas com qualidade, e que tem alguns atributos de qualidade que têm a máxima importância, porque podem oferecer risco de vida a pessoas, né? Nesses dois exemplos que eu dei, por exemplo, a gente tem requisitos de qualidade com altíssima relevância. Então, como é que a gente vai ponderar isso? Como é que nós vamos acomodar os nossos currículos de curso de graduação na área de computação para esse novo normal que está chegando? Acho que essa é a fronteira que eu gostaria de deixar aqui para que todos nós pensemos um pouco, né? E para esperar para ver onde é que ela vai ter o seu limite definido. Muito bom. Então, eu vou falar mais uma vez, só para lembrar a todo mundo, que a gente tem o Congresso Brasileiro de Software, Teoria e Prática CBSoft 2026 em São Paulo, de 8 a 11 de setembro. Vai ser de terça a sexta, porque a segunda, dia 7, é um feriado. E o SBQS 2026 em Maringá, que está com várias trilhas abertas aí. Eu não gravei ainda as datas do SBQS 2026, mas é lá para outubro, né? E
tá com um site maravilhoso, né? Feito lá pelo JB e o Eric. Deixa eu ver, estou abrindo aqui, mas eu vou colocar no... 10 a 13 de novembro. Pensei que era outubro, mas é 10 Eu a 13 também de pensava novembro. que era outubro, desculpa, também me confundi. Não, mas tudo é bom que a gente falou aqui. E ó, no site, se você clica tem um botão bem grande assim, enviar artigo, aí tem as várias chamadas de trabalho, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chamadas de trabalho aqui, desde as trilhas, Journal First, concurso de teses, trabalho de iniciação científica e workshop de teses, enfim. Deixa eu ver, normalmente o de trabalhos técnicos é o que fecha antes, 22 de junho, então quando esse episódio for publicado, dá tempo ainda da pessoa submeter. E muito obrigado, Thelma. Eu até falei assim com você, a gente não te convidou ainda, é porque a gente já tinha conversado internamente aqui, e, opa, não, vamos chamar a Thelma, acabei chamando assim, e deu certo, conseguimos achar um dia horário. Muito obrigado aí por ter participado do Fronteiras da Engenharia de Software. Passa a palavra para você também se despedir dos nossos e nossas ouvintes. Mais uma vez agradecer pelo convite, muito feliz de estar aqui. Não tem problema que não foi antes, tudo tem sua hora, né? Tudo tem a hora certa, e feliz de que seja num momento em que nós temos a oportunidade, inclusive, de convidar os colegas a participar do CBSoft, onde nós teremos o Simpósio Brasileiro de Engenharia de Software, que eu estou atuando aí há algum tempo, né? Com bastante dedicação junto a todos os nossos colegas da comunidade da área de engenharia de software, e mais uma vez agradecer a vocês pelo convite, né? Feliz por compartilhar alguns dos meus pensamentos, da minha experiência, e por estar aqui no hall desses outros colegas que já me precederam, né? E com sempre, né, a receptividade de vocês. Obrigada. Muito bom, Thelma. Obrigada também. Agradeço a sua presença aqui. Foi muito bom esse episódio. E, para fechar o episódio, nós agradecemos também a todos os nossos ouvintes e as nossas ouvintes, e até o próximo episódio do Fronteiras da Engenharia de Software. Este é um episódio da Rede Emílias de Podcasts, que é uma iniciativa dedicada à divulgação de conteúdos relevantes nas áreas de tecnologia, ciência da computação e engenharia de software, com foco especial na diversidade e inclusão. Esta rede abrange 5 podcasts distintos, cada um com seu propósito único, uma audiência dedicada, e esses podcasts fazem parte das atividades de divulgação científica e extensão do Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada, PPGCA, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, UTFPR, no campus Curitiba. Esta rede está associada ao Programa de Extensão Emílias Armação em Bits. O coordenador da rede Emílias de Podcast é o professor Adolfo Neto, sou eu, e a coordenadora do Programa de Extensão Emílias Armação em Bits é a professora Maria Cláudia Emer. Estamos nas redes sociais, principalmente nos meus perfis pessoais. Eu estou no Blue Sky, em @adolfont.github.io. Estou também no LinkedIn, AdolfoNT. O Emílias tem um perfil no Instagram, Emílias_UTFPR. E o Fronteiras tem também um perfil no Instagram, FronteirasES. São as redes que a gente procura manter mais atualizadas. Mas, claro, se você não quer nos seguir em nenhuma rede social, você pode simplesmente nos seguir nos aplicativos de podcasts, como Pocket Casts, Apple Podcasts, Spotify. É só procurar pelo nome do podcast e clicar em seguir. Ou no YouTube, onde também nós publicamos nossos episódios. De novo, é só procurar pelo nome do podcast e seguir o canal. Só não no caso do Emílias, que no caso do Emílias Podcast Mulheres na Computação, você tem que seguir o canal do Emílias Armação em Bits. É isso, pessoal. Até o próximo episódio da Rede Emílias de Podcasts.